Essa aí é uma... As meninas voltaram aqui. Então, essa é uma ferramenta muito útil para a gente. Então, você não precisa ficar atenta aos minutos exatamente, desde que você trabalhe, por exemplo, com horas fechadas ou horas cheias, como são aqui nesse caso aí, como estão, né, dispostas nesse exemplo aí. Ó, mais um exemplo. Vejam o nosso paciente aí da imagem. Começa com decúbito dorsal, que é a barriga para cima. A cada 2 horas, no máximo, a gente vai mudando de posição. Então, ó, decúbito dorsal, vem para a lateral direito, daí vai para a lateral esquerdo, volta para o dorsal, direito, esquerdo, dorsal, direito, esquerdo, dorsal, direito, esquerdo. Sempre, porque é um ciclo, a gente não para, não deixa de fazer assim, tá? Porque aí a gente alivia a pressão. Bom, a gente vai começar a, a praticar, fazer questões práticas mesmo do curso. Eu vou fazer o cronograma certinho, passar para vocês, tá? Vou mandar, mas a gente já vai começar. Eu coloquei aqui as principais práticas que a gente vai fazer. Vamos lá. Em algum momento, tá? Eu vou preencher as datas e vou mandar para vocês. Sinais vitais, quais são mesmo? São temperatura, batimentos, temperatura, batimento, a pressão arterial e a respiração. Respiração, pressão, batimento, temperatura. Os 4 sinais vitais. Isso a gente vai aprender. Como é que eu verifico a temperatura de alguém? Termômetro. E aí a gente vai aprender como utiliza e tudo mais. Então, todos os sinais vitais a gente vai aprender a monitorar, tá bom? A verificar, né, a aferir. Transferências. Cadeira de rodas para maca, maca, cadeira de rodas. A gente vai aprender a fazer isso também. A gente vai simular situações difíceis. Provavelmente eu vou ser um paciente que tem algum tipo de sei lá, de problema de memória, ou alguém que seja difícil mesmo, um paciente difícil de personalidade. Enfim, eu vou colocar vocês em situações difíceis, lógico, não vou expor vocês a risco, não é isso? Mas situações que podem acontecer no dia a dia, e aí a gente vai conversar de como é que a gente poderia sair dessas situações, tá? Então a gente vai praticar isso também. A manobra de Heimlich, que é quando uma pessoa se engasga, lembra aquela manobra que a gente coloca assim e realiza? A gente vai aprender a fazer isso na prática. Massagem cardiorrespiratória. Alguém sofreu uma parada cardíaca. Uma parada cardiorrespiratória. A gente vai aprender a fazer essa massagem. Vou mostrar para vocês. Troca de fralda. Higienização das mãos. Professor, já sei higienizar as mãos. Mas será que você sabe do jeito correto? Aí a gente vai ver, tá? Uma simulação de entrevista. Acho bacana. Logicamente, eu vou ser o entrevistador, né? Queimadura, lembrando, a gente tem 3 tipos de queimadura: por eletricidade, queimadura térmica e queimadura química. Banho, provavelmente a gente também vai começar a lidar, vai aprender a aferir a glicemia, né? A verificar a glicemia do paciente. E aí a gente também pode colocar algumas outras práticas, a mudança de decúbito, exercícios e por aí vai. Eu vou preencher as datas e mando para vocês. Então, assim, e aí, meninas, do Zoom, eu vou falar isso lá, né, quando a gente for começar, mas eu já vou avisar agora. É fundamental que para a aula prática vocês estejam presentes. Porque, assim, né, como é uma aula prática, eu não consigo ensinar para você pelo computador. Não. A ideia da aula prática é que você venha aqui, que você coloque a mão, que você aprenda a fazer e tudo mais. Professor, mas eu, sei lá, não posso, porque eu convivo com pessoas do grupo de risco. Estou dando exemplo, tá?
Não posso. No final do curso, a gente vai rever as principais dúvidas que vocês têm quanto à prática. A gente vai tirar um dia, então, o nosso tempo de aula tem 2 horas, né? Então, a gente vai tirar um dia, professor, olha, a gente quer ver nessas 2 horas, a gente quer ver de novo mudança de decúbito, transferência e sinais vitais. Então, aí a gente vai tirar um dia no final do curso para fazer isso, tá? Então, é importante que você esteja presente agora, mas, se não for possível, por algum motivo, eu sugiro que você venha, mas sei lá, se você não pode vir, se você não puder comparecer, no final do curso a gente vai rever as principais dúvidas, tá? Que vocês tenham em relação ao conteúdo prático. Revisão dessa aula, eu falo da aula que a gente acabou de ver. A gente falou sobre os elementos fundamentais para que você e eu possamos observar o que é que a gente precisa observar. Eu passei aqueles, acho que são 10 itens. Controle de estresse, alimentação, todos aqueles itens que eu passei, não só considerar na vida do paciente, mas também na minha vida. Eu preciso comer bem. Eu preciso praticar exercício físico. Preciso cultivar as amizades. Preciso respirar bem. Preciso higiene pessoal. Preciso do amor próprio. Itens fundamentais que a gente precisa desenvolver no paciente, mas que também, e antes de tudo, precisam ser desenvolvidos em nós, tá? Em mim e em você. Segundo ponto, falamos sobre os medicamentos, conselhos, dicas simples que podemos direcionar aos nossos pacientes, passar a eles, porque muitas vezes eles não têm conhecimento. Estão desinformados, não tem informação mesmo. Ou até tem, só que, como eu falei, né, é aquela expressão João sem braço. Fingem que esqueceram, e aí a gente precisa sempre ser profissional, e aí a gente tem que lembrar, olha, não é por aí, isso pode fazer mal para você, e é um movimento, tá? E terceiro ponto, a gente falou sobre a importância dos cuidados com o quarto do paciente. Fundamental, principalmente o leito, né? Agora eu vou passar para... Vou continuar, né? Eu vou pegar uma outra apresentação para a gente conversar. Até aqui, alguma dúvida? Tá tudo certo? Beleza? Meninas do Zoom, tem alguma dúvida? Não, professor, tudo certo. Beleza. Obrigado, Antônio. Bom, se alguém tiver, eu abro depois de novo no final e a gente conversa, tá bom? Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar outra apresentação aqui. Aí. Ótimo. Então, vamos lá. A ideia dessa aula é que a gente trabalhe, não que a gente vai conseguir, talvez a gente consiga, vamos ver. Mas a ideia é a gente falar sobre cuidados com a higiene pessoal, assaduras que podem se transformar, que podem desenvolver para a úlcera por pressão. É importante que a gente considere as assaduras do paciente, eu vou falar daqui a pouco. E a gente vai falar um pouquinho sobre curativos também, tá? Então, cuidados com a higiene pessoal, assaduras e curativos. Essa é a previsão dessa aula. Vamos lá. Olha que legal. Você se lembra que eu falei sobre as barras de apoio do paciente? Que eu falei, olha, existem barras que nos auxiliam, que minimizam a chance do paciente ter uma queda, do paciente sofrer uma queda, porque ele consegue se apoiar nas barras de proteção, ou barras de apoio, isso mesmo. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver algumas. Eu já vou falar, deixa eu mostrar mais aqui, eu já volto aqui nesse slide. Olha aí. Vejam nessas imagens. Vocês têm barras. Tem barra no vaso, tem barra aqui no box, tem barra onde está o chuveiro, barras de apoio para todos os lados do cômodo. Nesse caso aqui, né, especificamente do banheiro. Por quê? Para auxílio do paciente. É uma barra de proteção ou barra de apoio, porque ali ele se apoia e tem firmeza
isso minimiza a chance dele cair, diminui a chance dele cair. Não significa que ele não vai, pode ser que aconteça. Mas vejam essa imagem, a terceira imagem do slide. Olha o vaso sanitário. Olha que diferente, ele tem uma barra, quando a pessoa vai sentar, ela amortece a queda, né? E o contrário também, quando ela vai subir, ela segura e levanta. Interessante, né? Tudo isso para proteger o nosso paciente. E aí eu trouxe estrategicamente nessas imagens aqui para vocês, porque a gente tem que entender que isso é importante. Nem toda casa, infelizmente, a gente vai ter. Então, nem toda família vai se preocupar com isso. Algumas até se preocupam, mas podem não ter dinheiro para adaptar. Embora essas barras de proteção já têm sofrido, quem fabrica já tem feito de material diferente, material mais simples, mais barato. Então vejam, essa imagem aqui, ó, desse vaso parece ser de PVC, ou quase isso. Material bem mais em conta. Então, realmente, tem famílias que não têm condição de colocar, mas a ideia é que a indústria já tem trabalhado para fornecer barras de proteção ou barras de apoio que sejam mais em conta, mais baratas. Pensando... Oi? Justamente. Porque é importante. Professor, mas caramba, mas é muito caro. A gente não tem condição. Por isso que a indústria tem trabalhado para poder, é justamente isso, Elisângela, para poder permitir que todas as famílias, ou pelo menos que muitas famílias, possam instalar essas barras em suas residências, tá? Então, a ideia é facilitar também a aquisição, é facilitar a forma que você vai comprar e tudo mais. Então, a gente faz de um material mais barato e, obviamente, a barra vai ser mais barata, né? Então, a ideia é essa também, tá bom? Existem empresas especializadas que fazem isso. Então, você não precisa ficar quebrando a sua cabeça. Nossa, será que eu tenho que colocar a barra aqui? Onde será que eu tenho que colocar a barra? Não. Existem empresas que fazem isso. Então, tem escritórios de arquitetura que trabalham com isso. Chama acessibilidade. Então, os escritórios de arquitetura ou de engenharia civil, que seja, trabalham com a acessibilidade. Deixam o ambiente mais acessível. Mais acessível. Então, por exemplo, rampa, seu paciente é cadeirante. Esses escritórios de acessibilidade já conseguem entender onde é que tem que ter uma rampa. Qual que é a largura de uma rampa? A altura, tudo isso esses caras sabem. Tem degrau na sua casa? Degrau é perigoso. Imagina à noite, o idoso levanta para beber água, se esquece do degrau. Pode cair, pode sofrer um acidente. Então, esses escritórios são especializados. Trabalham muito bem com acessibilidade, tá? Então, professor, mas não tem na minha casa, ou pelo menos lá no meu trabalho, só uma pessoa é deficiente, só uma pessoa, na verdade, precisa dessa barra. Aí eu vou mudar, a minha patroa vai mudar toda a casa, só por causa da mãe dela que precisa? Acessibilidade, meninas, na verdade, o objetivo da acessibilidade é fazer com que todo mundo consiga usar um espaço de forma segura, de forma assertiva. Então, seja você um deficiente físico, deficiente visual, ou deficiente auditivo, ou uma pessoa normal, você consegue usufruir de um espaço. Então, por exemplo, não importa se você tem ou não deficiência, como o espaço é acessível, você consegue acessar, consegue usar tudo que tem ali, tendo ou não deficiência, e de forma segura, porque a acessibilidade também visa a segurança sua, né? Tendo ou não deficiência, tá? Então, ou seja, o que significa? Que quando a gente transforma um espaço, tornando-o acessível, a gente também considera pessoas que não têm deficiência. Então, mudar uma casa, colocar uma barra de proteção no corredor, no fundo,
Então, não é só para quem precisa. Você também pode, em algum momento, precisar. Então, gente, você vai cair e aí você segura na barra de proteção do corredor, você não caiu porque a barra auxiliou você. Então, você ia cair de madrugada que você foi beber água, esqueceu do degrau, você não vai cair mais porque tem uma rampa. O ambiente está mais acessível para a sua mãe, que precisa, mas também para você que não tem nenhuma deficiência. Tá? A ideia é essa. E aí, então, a gente sempre vai procurar transformar o ambiente, né? Como eu falei para vocês. Um ambiente que normalmente recebe, e talvez inicialmente é esse cara aqui, é o banheiro. Normalmente as famílias prezam, ou pelo menos começam a transformar a acessibilidade pelo banheiro. Então, o banheiro realmente é o ponto de partida. Porque lá você tem o vaso sanitário, tem o chuveiro onde vai tomar banho, e aí tem mais chance do paciente cair e tudo mais. Então, a gente começa a transformar o banheiro inicialmente, pelo menos na maioria das vezes, tá? E depois isso vai para o quarto. Então, tem barras de proteção também que ficam na cama, para auxiliar o paciente. Então, começa no banheiro, vai para o quarto, vai para o corredor, e aí vai se estendendo por toda a casa, tá? E aí eu trouxe fotos, né? Quando a gente fala de banheiro e de barra de proteção, a gente precisa entender que tem uma situação aí que a gente vai usar bastante a barra, ou pode usá-la, que é o banho. O banho. Então, por que é importante você ter uma barra de proteção no banheiro? Porque o seu paciente pode conseguir tomar banho sozinho. E uma barra de proteção vai auxiliá-lo, tá? E esse banho pode ser dado basicamente de 3 formas. Pode acontecer de 3 formas. O banho de chuveiro, que a gente também chama de banho de aspersão, que é o banho que a gente toma, você e eu, tá? Tem o banho de aspersão com a cadeira higiênica, que é essa aqui, que é a cadeira que a gente vê no hospital, né? As cadeiras que a gente utiliza mesmo para dar banho em pessoas, né? Que tem algum tipo de comprometimento. E tem o banho de leito, que é o banho na cama. Então, o banho de chuveiro com a cadeira higiênica e o banho no leito. Basicamente, 3 tipos de banho. Banho de chuveiro com a cadeira higiênica e banho no leito, ou banho de cama, né? Banho na cama. Professor, meu paciente ou a minha paciente consegue tomar banho sozinha. Posso deixar? Ora, se ela consegue, você pode permitir sim que ela faça. Entretanto, você obrigatoriamente precisa estar ali ao lado verificando se ela está tomando banho corretamente. Senão ela fala que dá conta de tomar e aí não toma banho direito. Então, eu falo porque a gente conhece uma pessoa que tem Alzheimer. E essa pessoa toma banho sozinha. Mas a gente começou a notar que essa pessoa liga o chuveiro e não entra debaixo. Aí eu falei, cara, mas ela entra, liga o chuveiro, vai sair com o cabelo seco, a toalha sai seca. Ué, como é que banho que é esse, né? Tipo assim, ou seja, tem algo errado. E aí a gente foi verificar, foi sondar, não toma banho. Só abre o chuveiro porque tem Alzheimer, entende? Então, na cabeça dela, dessa pessoa, ela tomou banho, mas não tomou. E aí o que acontece? Mau cheiro, bactérias, e aí você começa a ter inúmeros problemas pela falta de banho. Então, eu consigo tomar banho sozinho. Oh, ótimo, isso é fundamental. Mas até que ponto o seu paciente consegue? Ele realmente consegue tomar sozinho? Professor, consegue, eu já verifiquei que consegue mesmo. Mas você tem que garantir que o banho vai acontecer da forma correta. Ou seja, eu não gosto de dar exemplos assim, mas é só para vocês entenderem. A gente é tipo fiscal. Sabe o Lineu da grande família? Chato. Que fica no pé para ver se o negócio acontece mesmo. Fiscal chato. A ideia é essa, que você também seja fiscal. Não no sentido de ser chata. Não no sentido de ser chata. Mas sim, ou chato, né? Mas sim no sentido de você assegurar
de você garantir que o banho vai acontecer. Então, você fica ao lado. Se o seu paciente escorregar, você está ali para apoiar. Se ele não lavar alguma parte direita do corpo, você está ali para orientá-lo, para auxiliar. Não, aí, essa pessoa que a gente conhece, a gente começou a falar, olha, não, ó, tem que lavar isso aí direito. Aí a pessoa começou a lavar, e a cabeça, você não vai lavar? Entendem? Então, às vezes, é uma conversa. Porque a pessoa verificou que a gente está ali acompanhando, verificando e direcionando. E aí, então, ela começou a tomar o banho certinho. Fantástico isso, né? Muito interessante. Exatamente. 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 Então, assim, é melhor. É melhor porque aí a gente estimula. Então, quando eu falo assim, lógico, desde que o paciente tenha condições, né? Mas assim, olha, ô, dona Maria, ó, lava essa barriga, um exemplo, tá? Ó, lava a barriga direito, um exemplo. Ó, tem que lavar aqui, lavar ali, já lavou embaixo aqui, já lavou a axila, sei lá. Esse é um tipo de exercício também para a mente do paciente, porque a gente vai estimulando, e é um exercício para o corpo também, porque às vezes é só o que ele vai fazer. Nem sempre o paciente pode poder andar, nem sempre o paciente pode caminhar, nem sempre ele pode fazer exercício físico, e às vezes professor, mas é muito simples no banho, é muito simples para nós, mas talvez para o paciente já seja uma vitória e tanto. Então, assim, tudo que o paciente consiga fazer que não vai colocar a saúde dele em risco, você tem que ficar ao lado, lógico, mas permita que ele faça. Deixa o paciente fazer. Ah, professor, mas vai demorar muito tempo para comer, por exemplo, da comida agora. Nossa, mas se ela for comer sozinha, vai demorar 40 minutos. Sei lá, 50 minutos que você deixa. Isso é importante, ela se sente útil. E aí você consegue ir mostrando para ela que ela ainda é alguém e que ela consegue se alimentar. Porque muitas vezes o paciente fica depressivo. Caramba, eu não consigo fazer mais nada. Fazem tudo por mim, colocam comida na minha boca, me dão banho, trocam de roupa, sendo que eu consigo fazer. Então, a gente sempre tem que ter uma sensibilidade. Por quê? Quanto mais você faz pela pessoa, mais ela vai deixando de fazer sozinha. Sim. Uhum. Vai estimulando. Exatamente. Não, ó, vamos caminhar por aqui. Eu ajudo, você me ajuda. Eu te ajudo, você me ajuda. E aí é uma troca. É uma conversa que a gente tem com essa pessoa. É isso mesmo. Então, e aqui eu deixei um link aqui para vocês para mostrar. Depois vocês podem assistir, mas a gente vai aprender a fazer isso na prática. Mas é um link para mostrar como é que a gente dá um banho no leito, tá? A gente vai fazer aqui, vai simular aqui. Mas para quem já tiver curiosidade, já pode ir assistindo o vídeo, que é bem legal, tá? E não é chato, não. É um vídeo bem interessante. A moça explica certinho. Agora a gente vai começar a falar, que na verdade é uma continuidade, né? Porque a gente já tocou nesse assunto hoje. Sobre as úlceras por pressão, ou SCARA. Era o termo que a gente usava ultimamente. Toda vez que eu falar úlcera por pressão, entenda como SCARA, tá? Então, agora a gente vai continuar falando sobre essas úlceras por pressão. Professor, eu acho que não tem muito o que falar, porque você já falou sobre a mudança de decúbito. Mas olha lá, a primeira frase. Para além da mudança de decúbito, ou seja, não é só a gente ficar trocando o paciente de posição. Não é só isso. Outros itens precisam também ser observados. Não é só trocar o paciente de posição. Vamos lá. Então, para além dessa mudança de decúbito, há a necessidade
de fazer a limpeza e observação corretas no corpo do paciente. Ou o que isso significa? Toda vez que você vai dar banho, ou que você vai acompanhar o banho, você tem que observar se tem mudanças na pele. Lembra que eu mostrei os pontos de pressão? Bumbum, calcanhar, quadril, nuca. Eu mostrei aqueles pontos de pressão que estão na apresentação anterior. Você precisa observar se tem uma mudança aí de cor naquela região, nessas regiões. Por quê? Se começou a ficar mais vermelhinho, fique esperto, fique esperta. Isso pode indicar que ali a gente pode começar a ter uma úlcera por pressão. A úlcera não abre de um dia para o outro. A lesão não acontece. O buraco, né, entre aspas, o buraco. Mas a lesão na pele do paciente, o machucado, entre aspas, não abre de hoje para amanhã, não. Começa com uma mudança de coloração. E aí, se a gente não se atenta, tem uma ruptura pequena, então a pele fica um pouquinho machucada, e aí vai abrindo, 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 abrindo. Tá? Então, são etapas, são estágios que acontecem. Por isso, no banho, para além de só ficar esfregando bucha, enxugar, para além disso, isso é fundamental e tem que ser feito. Nós também precisamos observar o corpo do paciente. Existem mudanças? Existem, professor. Então, tem algo que não está sendo feito de forma correta. A gente tem que... Você está mudando a posição? Estou mudando. Mas você muda de quanto tempo? Olha, eu mudo de 4 em 4 horas. Eu mudo de 4 em 4 horas. É errado. Talvez seja por conta disso que está ficando vermelhinho nos pontos de pressão. É no máximo de 2 em 2. Então, a gente vai ter que rever isso. Então, é sempre um estudo. Mas entendam o banho como uma oportunidade de verificação no corpo do paciente, tá? Não é só dar banho. Não, a gente tem que verificar. Notou diferença de cor? Diferença de cheiro? Diferença na aparência? Tem que tomar cuidado, a gente tem que ir observando. Olha, ontem não tinha isso aqui. Parece que está assado aqui. Ontem não estava. Entendem? É uma observação constante que a gente faz, que isso vai além de só dar banho. Dar banho é fundamental. Garantir que o banho aconteça. Mas não é só isso. Por isso, sempre esteja atenta às mudanças da pele do paciente, né? Que foi o que eu acabei de falar. Meninas, do Zoom, faltam quase 9 minutos para o link expirar. Esse link expirando, aí a gente encerra por hoje, tá bom? E aí a gente continua na próxima aula, tá? Então faltam 8 minutos e 55 agora. E aí vai cair, daqui quase 10 minutos cai o link. E aí a gente continua na próxima aula. Bom, vamos lá então, vamos aproveitar para falar sobre. Para isso, ao dar o banho e ao trocar de roupas e fraldas, verifiquem alterações na cor do paciente, ou na cor da pele. Tem mudanças? Tem, professor? Tem algo errado. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho. Opa! Atentem-se aqui nessa imagem que tem o número 1 ali, tá? Número 1. Olha lá. Consegue ver que tem um vermelhinho? A úlcera ainda não aconteceu. Tem algum buraquinho ali? Não tem. É só a pele que está vermelha. Mas já é o estágio 1. Conseguem perceber? Por quê? Que significa que ali, aquela região está propensa ou muito suscetível a desenvolver a úlcera. E aí, se a gente não cuida, se a gente não lida com essa situação, ela evolui para o estágio 2. E o estágio 2, você já tem a ruptura da pele. Você já tem ali uma lesão. A pele já se rompeu, já se abriu, é um buraquinho pequeno. Mas já rompeu. Se a gente não cuida, estágio 3. Olha, praticamente a lesão dobrou de tamanho. Não cuidei, estágio 4. E aí já é quando chega até no osso, a gente vai tratar mais, a perua vai passar aqui nessa aula, tá bom? Até mais um pouquinho que tem para oferecer.
Então, é importante que a gente entenda esses pontos. Aí. Bom, isso aqui eu já falei, né? Então, fiquem atentos à coloração, tá? Como eu mostrei para vocês, estágio 1, cor diferente. Não é legal, não é interessante. Pode indicar que ali a úlcera já vai se instalar. Exatamente. Então, assim, a úlcera, como eu falei, ela não acontece do dia para a noite. Não. Ela vai aumentando de tamanho. Então, começa com a mudança de coloração, a pele se rompe, ou seja, a pele abre, né? E aí esse buraco, entre aspas, que é o machucado, né? Essa lesão vai aumentando de tamanho conforme o tempo passa. Então, a gente não pode permitir que avance para o estágio seguinte. Então, no estágio 1, não teve ruptura. Se eu deixo ir para o 2, já tem. O que eu tenho que fazer? Se está no 2, tem que fazer voltar para o estágio 1. Eu tenho que lidar com aquela lesão. Não posso deixar avançar, piorar. Se a gente não cuida, piora, vai para 3. Se a gente não cuida, piora, vai para 4. E aí, o paciente tem vários problemas, né? Então, é importante que você e eu olhemos e consideremos essas questões. Não significa que você tem que fazer tudo sozinho. Muitas vezes, o papel do cuidador é verificar, identificar situações que possam significar perigo para o paciente. Professor, caramba, isso aqui está vermelhinho. Está estranho. Eu vou falar para a enfermeira. Vou falar para o médico. Entende? Vou falar para a filha. É isso, você passa para frente. Você não pode reter a informação. Então, muitas essa última dica aí, ó, do recorra a um profissional. Você não é médica, você não é dermatologista, você não é enfermeira. Eu não sou médico, não sou dermatologista, não sou enfermeiro, não sou nada disso. Mas a gente consegue verificar que tem algo errado. E quando eu identifico que há algo errado, eu preciso reportar, passar para frente. Olha, se você sabe que a idosa, digamos que nosso paciente seja uma idosa, tá? Ela passa pelo geriatra uma vez por semana e ela passa sempre na quarta. Você verificou a mudança de coloração na terça, por exemplo. Amanhã você vai lá na consulta com ela e fala, doutor, olha, você poderia dar uma olhada aqui, aqui? Porque, olha, tem uma coloração diferente, está mais vermelhinho. Será que será que são regiões mais propensas a desenvolver uma úlcera por pressão, ou será que não? E aí você vai conversando com o profissional que acompanha esse paciente, e aí o profissional vai dar orientações, tá? Então, não é que você tem que resolver todos os problemas. Não temos formação para isso. Nenhum profissional é capaz de resolver todos os problemas. É um conjunto. Você trabalha no seu quadradinho, você trabalha onde é a sua área, o médico entra com a parte dele. Você com a sua, que é garantir sempre a segurança, qualidade de vida, melhor estado de saúde para o paciente, a gente sempre trabalha com isso. Prevenção, observa todos esses pontos, reporta para o médico o que possa significar algum tipo de prejuízo para o paciente, tá bom? Muita atenção. Vejam os estágios. Aí, a úlcera. Essa imagem está invertida, tá? Onde está estágio 1, na verdade, é a pele. Consegue ver? Então, a pele aqui está ao contrário. Então, essa primeira estrutura aqui, branquinha, ó, é aquela primeira estrutura ali, sabe? É de cima para baixo. Lá em cima é o osso, tá? Então, é o osso e você vem descendo até que chega aqui na pele. Olha no estágio 1. É só uma manchinha vermelha. Não tem lesão. Olha na 2 agora. Você já teve a lesão. Já tem o buraquinho, abriu. Olha na 3, o buraquinho aumentou. Olha na 4. 4 já chegou no osso. Então, conforme vocês vão vendo, a pele é dividida por camadas. Tem 3 camadas principalmente. Camada 1, que é essa que você e eu vemos. Então, quando eu olho para a Elisângela, quando eu olho para a Sônia, quando eu olho para as meninas, para a Antônia, para a Samara, quando eu olho para você, eu vejo a epiderme, que é essa camada superficial. O
Tem uma camada intermediária, que é a derme, e uma camada mais profunda, que é a hipoderme ou tecido subcutâneo. No estágio 4, todas essas camadas são prejudicadas. A úlcera chega até no osso, pode chegar até no osso. Então, perfura todas as camadas da pele, perfura o músculo, perfura não, né? Fura, né? Enfim, compromete, lesiona e chega até lá no osso, mostrando o impacto e a gravidade, que é isso. É bem grave mesmo, tá? Então, por isso que a gente não pode deixar evoluir. Professor, mas eu peguei o paciente já estava no estágio 3. Então, você precisa trabalhar para que não evolua para o 4. Então, a gente tem que fazer regredir para o 2, voltar para o 1 e voltar à pele normal. Nunca avançar. Nesse sentido, nunca pode avançar, porque cada vez mais, conforme avança, mais prejuízo se impacta e acarreta para o nosso paciente. E aí, imagens, eu já falei para vocês, né? Então, perfurando todas as camadas. E aqui umas imagens também mais fortes. E aí, são aquelas imagens que eu expliquei para vocês na aula e que eu trouxe aqui só para reforçar. Quando a gente muda a pressão de lugar, alivia de outros, isso diminui, reduz a chance do paciente ter uma úlcera por pressão. A gente pode utilizar o reloginho. Meninas do Zoom, falta menos de um minuto, tá, para acabar. Então, se porventura sumir aí, é porque expirou o link mesmo, tá bom? Obrigado, viu, pela presença de vocês. Tchau, professor. Oh, com Deus. Obrigado. Obrigado aí pela presença, meninas. Vamos continuar. Próximo